Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química, estarei aqui com vocês hoje. E aqui do meu lado, nós temos a professora maravilhosa Gisele. Olá a todos, eu sou a professora Gisele Palmeira, sou a professora do componente de Biologia e estamos aqui para mais uma aula. Então vamos agora observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula de número 4. Objeto de conhecimento, inovação e saberes amazônicos sustentáveis. Detalhamento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e a Agenda 2030. Educação para a Sustentabilidade, Sistemas de Produção Mais Limpa, P mais L. Muito bem, né? Então esses são os detalhamentos da nossa aula que vai iniciar agora. Olá, professores e alunos. E nesta aula nós vamos estar falando sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso mesmo, né? Esse é um tema muito importante para a gente discutir com vocês, é um tema bem atual, né? Um tema que a gente escuta falar bastante, porque os ODS eles estão relacionados com diferentes situações que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, para que a gente tenha conhecimento, quais são esses ODS, né? A gente trouxe aqui para vocês os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vai observar que esses objetivos, eles estão relacionados com o nosso dia a dia. São temas ali que são abordados, tanto no âmbito local quanto no âmbito global. Então, a gente vai primeiro apontar para vocês todos os 17, depois a gente vai detalhar um pouco mais alguns desses objetivos, tá certo? Então, a gente tem aí a representação dos 17 ícones e aí a gente observa, de um por um. Nós temos aí o primeiro, erradicação da pobreza, né? E importante salientar, como a professora estava falando, que cada um desses aqui são objetivos não só globais, tá? Mas também regionais. Então, o Brasil e os estados estão comprometidos, né? Isso. O 2 aqui, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro objetivo, vamos observar aí que ele está relacionado, olha só, com a saúde e o bem-estar, Então, quando a gente fala de saúde e bem-estar, a gente fala ali de uma nutrição, uma nutrição mais saudável, uma boa noite de sono, realizar atividade física, São coisas que fazem parte também do nosso dia a dia e que está relacionado com esses temas. Nós temos também a educação de qualidade, então nós vamos ter vários objetivos para não ter apenas um ensino, que alcance todas as regiões, mas também que seja equitativo e todos tenham ali uma educação que esteja ao longo do tempo sendo construída de forma igualitária, Não só nos municípios, mas também nas capitais e em outras cidades. E esse objetivo, inclusive, nós estamos aqui, professor, tentando Exatamente. levar essa educação de qualidade a vocês. O quinto objetivo, a gente vai observar aí que ele está relacionado com a igualdade de gênero, E a gente pode apontar diversos pontos, dentre eles o trabalho, Igualdade de gênero lá no trabalho, por exemplo. Vamos observar o próximo. Água potável e saneamento. Então aqui há realmente uma preocupação com o tratamento de água em todas as regiões para alcançar, todas as pessoas, seja da cidade, ou de regiões mais afastadas. O próximo objetivo que a gente vai observar é o de número 7. E a gente observa que ele está relacionado com a energia limpa e acessível. A gente sabe que existem diferentes tipos de fontes de energia, Mas aí quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente busca aquela energia que tenha menos impacto ambiental, Então aí a gente traz para vocês essa temática do Objetivo 7, que é a energia limpa e acessível, com menos impacto ambiental possível. Nós também temos a preocupação aqui com trabalho decente e crescimento econômico em todas as áreas, seja federais, seja municipais ou estaduais também, em questão de público ou particular. O próximo objetivo, que é o objetivo 9,
indústria, inovação e infraestrutura. Né? É necessário a gente pensar em todos esses pontos, nesse desenvolvimento também de forma sustentável, gerando também menos impacto ambiental. Nós também temos a redução das desigualdades, então aqui vão ser trabalhadas propostas também com esse foco. O próximo objetivo, o 11, a gente observa que ele está relacionado com cidades e comunidades sustentáveis. Né? Então, a gente observa que um objetivo vai buscando o outro. Né? Existem objetivos que estão interligados, que a gente vai observar no decorrer da aula também. Da mesma forma, nós temos aqui o 12, consumo e produção responsável, tá? Que é este aqui, junto com também, de forma aprofundada, nós temos o 13, que agora é uma ação contra a mudança global do clima. Então, note que todos esses objetivos têm metas, né, quando a gente vai esmiuçar, que vão trazer como fazer isso, né? A gente já vai se aprofundar sobre cada um desses detalhes. O 14, a gente observa aí que é a vida na água. E vamos observar o próximo, que é o objetivo 15, que é a vida terrestre, né? Então, a gente observa que tanto a vida na água quanto a vida terrestre está também relacionada à diminuição dos impactos ambientais, diminuir ali, por exemplo, a perda da biodiversidade, que a gente sabe que existe uma grande biodiversidade tanto na vida terrestre quanto na vida da água, né? Então, está relacionado a isso, né? A evitar a extinção de espécies, entre outros fatores e objetivos que fazem parte dessas duas metas. E o 16 e o 17, para finalizar, paz, justiça e instituições eficazes. E nós também temos parcerias e meios de implementação, tá? Então, nós temos aí os 17 pontos, mas nesta aula nós vamos focar em alguns específicos, tá bom? Então, acompanhe e preste bastante atenção que nós vamos esmiuçar alguns deles aqui, tá bom? Isso mesmo, né? Então, antes da gente falar para vocês sobre algumas dessas metas que são bem importantes para serem alcançadas ali até 2030, né, que esse é o objetivo principal, a gente trouxe aqui para vocês alguns conceitos também relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para vocês entenderem o que são esses objetivos. Olha só. Então, né, eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Né? Então, quando a gente vai pensando em cada uma daquelas metas que fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ele tem exatamente aí essa intenção, diminuir a desigualdade social, diminuir a pobreza, né? Então está tudo relacionado. E a gente fala de atitudes que são locais, aquela do nosso dia a dia, mas também tem atitudes que são globais, que fazem parte de políticas públicas, do governo, né? Então são várias ações que precisam ser tomadas para que a gente consiga avançar nesse desenvolvimento sustentável. Exatamente. Então, estes objetivos, dê uma olhada aí. Estes objetivos são, né, para as quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Então é importante dizer que toda essa agenda se uniu um dia para conversar, para discutir e chegar nesses pontos, tá? E quais são esses pontos, né? Vamos dar uma olhada. A Agenda 2030 também chamada, foi criada em 2015 em Nova York, na cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, com a participação de 193 países, incluindo o Brasil. Aí foi estabelecidas metas para o desenvolvimento sustentável como uma forma de acabar com a polarização entre progresso e sustentabilidade, tá? São 17 ODS, tá? Que são os objetivos, e 169 metas para a ação global até 2030. Então, quando a gente pega 17, né, a gente vai ver que em cada uma delas tem metas, tem objetivos específicos para cada um desses países alcançarem. Agora imagina, 193 países, são muitos para conquistar cada uma dessas metas e
o objetivo é alcançar essas metas até 2030. Isso mesmo, né? A gente observou que ela foi criada em 2015 e a gente está nesse processo, né? Tem até 2030 para tentar atingir essas metas que foram desenvolvidas para cada um desses objetivos. Né? E aí a gente falou também sobre o desenvolvimento sustentável. Né? Então, para a gente exemplificar um pouco mais a importância do desenvolvimento sustentável, para que vocês possam entender a importância, né, de desenvolver de uma forma sustentável, nós trouxemos aí um vídeo, né, que ele vai exemplificar aí para a gente o que é, né, o desenvolvimento sustentável. Então, observem aí esse vídeo que a gente trouxe para vocês. Para falar sobre o desenvolvimento sustentável, estamos numa ponte que leva à cidade do futuro. Muitas vezes falamos em rumo ao futuro como se fosse uma estrada segura. Mas e se eu disser que a ponte que leva a esse futuro é, na verdade, incrivelmente frágil? Podemos até caminhar um tempo com segurança, mas essa estrutura que nos sustenta está à beira do colapso. E essa estrutura se apoia em 3 pilares essenciais: o pilar ambiental, social e o econômico. Quando qualquer um desses pilares racha, a ponte inteira balança. Quando 2 deles falham, o caminho desaba. E sem os 3 sólidos, o futuro se torna inalcançável. A pergunta que fica é: o que estamos fazendo para reparar essas rachaduras? A boa notícia é que ainda há tempo. Com conhecimento, inovação e colaboração, podemos soldar essas rachaduras e transformar essa passagem perigosa em uma estrada sólida para as próximas gerações. Olha aí, que legal, né? Uma reflexão bem grande para você aí, onde você está, se você realmente está ajudando, né, a manter essas estruturas firmes. Isso mesmo, né? A gente viu que para chegar na cidade do futuro é necessário que tenham esses 3 pilares aí conversando entre eles, né? Não tem como falar de desenvolvimento sustentável se um desses pilares não estiverem funcionando, né? Os 3 precisam ali estar, o econômico, né, o social e o ambiental, eles precisam estar integrados para que a gente considere ali o desenvolvimento sustentável. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns deles, né? Exatamente. E a gente trouxe aqui para vocês o primeiro, que é o ODS 4, que fala sobre a educação de qualidade. Né? Então tá falando aí sobre assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né? Então a gente observa aí que a educação de qualidade está relacionada com essa educação para todos, né? Que todos possam ali desenvolver esse lado educacional, né? Todos os meninos e meninas. E o ODS 6 traz aqui para a gente mais informações sobre água potável e saneamento, né? Então esse ODS fala sobre assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, né? Então a gente sabe que a água ela é insubstituível, né? Então a gente precisa cuidar desse recurso, dessa água que é tão importante, e o saneamento também, né? Saber ali de que forma é tratada essa água. Então, a ODS 6 ela traz aí para a gente, né, essa importância da água potável e também do saneamento. Exatamente. Nós temos aí a ODS 7, que fala de energia limpa e acessível. Né? Nós temos que ter essa reflexão em questão de... Tem momentos que essa energia está gerando muita poluição para o ambiente. Por exemplo, CO2, né, que é liberado no ambiente. Ele vai fazer o quê? Aumentar a camada ali que a gente tem ao redor do planeta, fazendo com que os raios solares continuem dentro do nosso planeta, aumentando a temperatura, tá? Então nós temos o aquecimento global. Por isso que nós precisamos da energia limpa e acessível a todos. Mas vamos ver as metas dessa ODS 7, dê uma olhada. Na meta da ODS 7, nós temos... Claro, o objetivo é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e para todas e todos,
O 7.1, que é a primeira meta, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviço de energia, tá? E o 7.2, até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Então, note que essas metas, elas estão atreladas a qualquer tipo de realidade. Então, é trazer de forma acessível para qualquer um alcançar essa energia limpa e acessível. Mas vamos ver um vídeo do professor Ilbson que vai trazer isso aí, uma reflexão maior sobre a energia limpa. Dê uma olhada. Eu me chamo Wilberson do Nascimento, eu sou professor da disciplina de Geografia e hoje eu vou falar da relação entre mudanças climáticas e a necessidade de mudança na matriz energética mundial. Bem, eu gostaria de começar essa fala definindo o que é mudança climática. De acordo com a ONU, as mudanças climáticas elas se referem às transformações ocorridas nos padrões de temperatura e clima em escala planetária. Essas mudanças elas podem ter como causa as questões naturais, porém, desde o século XVIII, quando nós tivemos ali a primeira revolução industrial, o homem vem sendo o principal agente transformador nas questões relacionadas às mudanças climáticas. E isso está muito ligado às características da matriz energética que nós utilizamos, que tem como base os chamados combustíveis fósseis, que ao serem queimados, produzem gases que ao chegarem na atmosfera, podem fazer com que o calor fique mais retido aqui na atmosfera terrestre, intensificando fenômenos como, por exemplo, o chamado efeito estufa, que vai ocasionar o aquecimento global, que por sua vez vai provocar essas mudanças no clima, além do derretimento do gelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e fenômenos extremos, como secas, tempestades, furacões, dentre outros. A partir daí, a gente observa que há uma necessidade da gente mudar a matriz energética mundial, que ainda é predominantemente composta por combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, 86% da matriz energética mundial são de fontes não renováveis, combustíveis fósseis, majoritariamente, e apenas 14% de fontes renováveis, que são aquelas fontes mais limpas, tipo a energia oriunda dos ventos, da energia solar, dentre outros. Então, nós precisamos tornar essa matriz energética mais renováveis, certo? Se não fizermos isso, nós vamos continuar intensificando os problemas relacionados às mudanças climáticas. Espero ter contribuído com a aula de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. E essa ODS que nós acabamos de falar está intrinsecamente ligada à ODS 13, que traz a ação contra a mudança global do clima, tá? Então é importante, como o professor estava falando, a gente se atentar a isso para evitar o aquecimento global. Quanto mais fontes renováveis, né, ou seja, energia limpa, menos nós temos aquecimento global. E aí, nós temos um gráfico para mostrar para vocês, dê uma olhada. Esse gráfico vai mostrar para a gente que desde 2020 até 2100 está mostrando uma expectativa da quantidade de CO2 liberado para o ambiente. Se nós não fizermos nada, o que vai acontecer é que vai aumentar muito a temperatura do planeta. Então, note no vermelho, se os países não agirem, vai aumentar a média global da temperatura em 4,1 a 4,8. Se os países se juntarem, seguindo, né, as atuais promessas, vai aumentar só 2,5 até 2,8. Então, note, vai aumentar. Vai aumentar a temperatura e cada vez, né, mais a gente está falando, está mais quente, né? Então, há consequência disso. E principalmente o derretimento, né, das calotas polares aí faz com que os mares, né, vão aumentar o nível de água. E aí nós queremos mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Dê uma olhada aí sobre uma cidade que está afundando. Kiribati, né, é o primeiro país que será engolido pelas mudanças climáticas por conta do aumento do nível do mar. Então note que à medida que você está vendo aí as imagens, já tem água ali, né? E essa água aí cada vez está aumentando, como você consegue ver aí no gráfico, desde 1995 ali até 2015,
os milímetros estão aumentando. E possivelmente, né, professora, ele vai afundar. Isso mesmo, né? Então essa matéria é bem importante, como a gente está falando sobre mudanças climáticas, né? A gente observa que essas mudanças já estão acontecendo, né? Então a gente observou lá o gráfico relacionado a expectativas futuras. Esse link aqui mostra para a gente essas mudanças que já ocorrem aí nessa ilha, né? A gente observa que essa ilha está bem próxima ali, né, a nível do mar, e se continuar assim, a consequência é que ela suma, né? Porque a água vai alcançar aí toda essa superfície terrestre, né? Então a gente observa ali que também algumas ilhas já desapareceram, né? E muitos kiribatianos estão emigrando ou buscando soluções temporárias, né? Então a gente observa também, né, no decorrer dessa informação, que o governo ele adquiriu terras em Fiji para cultivo e evacuação, enquanto o Banco Mundial pede apoio de países como Austrália e Nova Zelândia para os deslocados climáticos, né? Então a gente consegue observar a consequência, né, de todas essas ações. A gente já vive essa mudança climática, é um tema que vocês escutam bastante, a gente fala bastante também no decorrer das aulas, né? Porque a gente observa que o aquecimento global, a mudança de temperatura, ela acarreta diversas transformações, né, que a gente vive aí no nosso dia a dia. A gente vê no jornal, né, na TV, aqui é o noticiário que nós trouxemos para vocês, para a gente observar as consequências relacionadas às mudanças climáticas. Por isso que é tão importante, né, professor? A gente observar que esses objetivos, né, o que a gente precisa alcançar ali até 2030, o que eu posso fazer, o que o governo tem que fazer para eu cobrar também, né? Então, são várias atitudes ali que estão relacionadas para diminuir esse impacto, tá certo? E vamos ver aí as metas dessa ODS 13. As metas são as seguintes: reforçar a resiliência e adaptação a riscos climáticos e catástrofes naturais em todos os países, integrar medidas contra a mudança climática em políticas e planos nacionais e melhorar a educação, conscientização e capacidade para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas. Então, claro, nós temos que ir pela base, né? Nós temos que ir pela base e trabalhar essa educação, né? E essa educação, a gente trabalhando, vai conseguir conscientizar os mais novos, né, a realmente aí cuidarem do planeta, né? Isso mesmo, né? Então a gente vai observar agora que essas ODS também elas podem estar integradas de acordo com algumas áreas, né? Observem aí que existem algumas áreas. A gente observa a área mais lá embaixo, na base, chamada de biosfera, que a gente vai ampliar aí para vocês a biosfera, e a gente observa aí 4 objetivos, né? Objetivo 14, 15, 6 e 13, né? Que eles estão integrados aí nessa base que a gente chama de biosfera, que é a vida na água, a vida terrestre, água potável e saneamento, e a ação contra a mudança global do clima. Logo acima, a gente vai observar uma outra área. Que nós temos aí sociedade. Nós temos aí o 1, o 11, o 16, o 7, o 3, o 4, o 5 e o 2. Então, vocês vão ver aqui erradicação da pobreza, paz e justiça, energia limpa, né, que nós já mostramos lá no início. Mas é importante você entender que elas trabalham em conjunto, né? Como a gente acabou de ver, a biosfera e agora sociedade. A gente observa também que tem as ODS relacionadas à economia, que é o ODS 8, 9, 10 e 12. E entre todas elas, a gente tem aí a ODS 17, né, que é parcerias e meios de implementação. Né? Então, aí a gente observa novamente os 17 objetivos e a gente observa que eles podem estar integrados em economia, sociedade e biosfera, tá certo? Muito bem, né? A gente falou aí para vocês sobre os objetivos, mas vamos falar também de um outro tema bem importante que está relacionado, que são os sistemas de produção mais limpa, também conhecido como P mais L. O que é isso? Né? Uma estratégia voltada à integração de métodos econômicos, tecnológicos e ambientais aos processos produtivos de uma empresa, que está relacionada à redução de geração de resíduos e das emissões da fonte. Para a gente entender melhor sobre esse sistema de produção, a gente trouxe aqui para vocês uma entrevista que foi realizada com uma pessoa que trabalha numa fábrica, né? Então ele vai trazer aí para a gente essas informações.
meu nome é Emílio Figueiredo, estou como gerente da qualidade e melhoria contínua da Isheng Brasil. A Isheng Brasil é uma empresa brasileira localizada no Polo Industrial de Manaus, que possui 15 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente 1.700 funcionários. Nossos principais produtos são cabos de dados, cabos de força, chicotes e redes elétricas. Bem, nós vamos falar sobre ESG. Como a Isheng Brasil enxerga essa poderosa filosofia de sustentabilidade e, além de tudo, de criação de valor no longo prazo. Nós vamos falar sobre o ESG dentro da Isheng Brasil, que para nós significa muito mais que sustentabilidade, mas também agregação de valor a longo prazo. Para a Isheng Brasil, implementar o ESG consiste em ter um relatório de sustentabilidade, que no nosso caso ele está disponível no site da empresa, e é uma espécie de planejamento estratégico da empresa com relação às nossas metas de sustentabilidade e governança. Atualmente, nós somos certificados nas normas ISO 9001, que garante o nosso sistema de gestão da qualidade, e na ISO 14001, que preza pelas boas práticas de preservação do meio ambiente. Em 2025, nosso objetivo é nos certificar na norma ISO 45001, que é a norma que trata sobre segurança dos nossos colaboradores. Nós seguimos o código de conduta do RBA, que é a Responsible Business Alliance, e é a principal associação global que trata sobre governança corporativa. Além disso, nós temos projetos para redução da emissão de gases do efeito estufa. Nós temos projetos para redução de consumo de água e também para redução de emissão de resíduos sólidos. Todos esses projetos possuem metas e estão disponíveis no nosso site. Além disso, a Isheng Brasil se compromete em apenas comprar materiais de fornecedores que não estejam ligados às zonas de minerais de conflito, que são zonas de guerra, e também de fundições ou de refinarias que cumpram essas mesmas regras. Em 2024, a Isheng Brasil aderiu ao mercado livre de energia e a nossa prioridade foi optar por fontes renováveis de energia. Hoje, a Isheng possui 100% da sua energia elétrica vinda de fontes renováveis. Recebemos certificados que comprovam essa utilização de energia renovável e também participamos há 3 anos do programa Qualidade Amazonas, onde nós submetemos nossos projetos de melhoria, nossa preocupação em agregar com a comunidade e que felizmente ganhamos troféu ouro e troféu prata. Olha aí, quanta informação, né? Isso mesmo, né? Muito legal, porque a gente pôde observar aí a relação da sustentabilidade com a empresa, né? Sim. E aí ele trouxe aí pra gente todas essas informações, né? Pra gente entender como é que funciona isso. Então vamos aí falar um pouco sobre a educação para sustentabilidade. Ela é a EDS e busca formar cidadãos críticos e comprometidos com a preservação ambiental, abordando a inter-relação entre questões ecológicas, sociais e econômicas, de forma interdisciplinar, como a gente já tinha visto antes, né? E aí a gente vai observar também, né, tópicos que estão relacionados a essa educação para a sustentabilidade, né? Então a gente observa aí que o objetivo de formar cidadãos conscientes, onde pode desenvolver uma consciência crítica sobre o impacto das ações individuais e coletivas no meio ambiente e na sociedade,
É exatamente isso que a gente vem trazendo para vocês, né? Esses temas para a gente pensar um pouquinho de uma forma crítica, promover a mudança de comportamento, né? Incentivando a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia, como a reciclagem, economia de água e energia e redução do desperdício. Vocês podem iniciar desenvolvendo essas atividades em sala de aula, né? Inclusive, desenvolver habilidades e valores, onde vai estimular o pensamento crítico, a responsabilidade, a empatia e o respeito pela natureza e pela diversidade. E também essa abordagem interdisciplinar, integrar o tema de forma transversal em todas as disciplinas, né? Inclusive estamos aqui Biologia e Química, né, professor? Exatamente. Debatendo aqui com vocês Educação para a Sustentabilidade. E não como um conteúdo isolado, né? Para garantir uma compreensão holística. E vocês entenderem a importância desses temas aí nos dias atuais, pensando também lá na frente, não é isso? Exatamente. Então, espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.